Louvado seja o nome de Deus que estamos na casa do Senhor. Eu me chamo Felipe Souza. Ali estão as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar. Facebook, Instagram, Twitter. Tem o meu telefone. E você pode anotar esse telefone. Às 4h04 da manhã, eu sempre oro por famílias, por casais. Então, se você está passando por algum desafio na sua família, você pode entrar em contato comigo, eu vou estar mandando mensagem para você no momento em que eu oro. E eu tenho orado por muitas famílias, tem famílias que já foram restabelecidas, e eu agradeço muito, mas muito a Deus, porque a gente às vezes não dá muito valor à oração e ora muito pouco, mas sabe, Deus, Ele quer falar com a gente, Ele quer se comunicar com a gente. E quando nós ajoelhamos e buscamos a Deus, Ele faz coisas incríveis, maravilhosas. Também tem o Pix ali também. E esse Pix ali você pode doar para gasolina, que eu estou aqui, mas eu sou do Rio de Janeiro, sou estudante de teologia lá do NASP, Engenheiro Coelho, e eu estou aqui para trabalhar como obreiro. Então a gente fica passando para lá, para cá, e quem quiser ajudar na gasolina, ou se quiser abençoar mais ainda, para os custos da faculdade, fiquem à vontade também, tá bom? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Todos acharam? Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido e bondoso Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu santo nome porque o Senhor é muito bom. Mas quando abrimos a Tua palavra, é o Teopneustos, como diz a Tua Escritura. O Senhor fala com a gente, é o Teu sopro falando com a gente. Com todas as coisas que nós já ouvimos nessa vida, não existe nada mais incrível do que ouvir a Tua palavra. Portanto, que todos os empreendimentos venham ser abolidos na nossa mente, que possamos estar agora conectados apenas com o Senhor para entender a Tua Escritura. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui a presença também do Luciano com a sua família inteira. Estou muito feliz. Lá atrás tem o Guilherme também, junto com o Franklin. São convidados meus. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Queridos, o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher entre as árvores no jardim. E o versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Primeira coisa que eu acho interessante nisso é que eles ouviram a voz de Deus. Então o som da aproximação de Deus criou um sinal de alarme. E me lembra de um amigo ancião da minha igreja lá no Rio de Janeiro, que quando ele vinha do trabalho, ele saía do elevador e ele então começava a assoviar. E começava a assoviar no corredor, e o filho dele já sabia que era o pai que estava vindo. E uma vez ele ficou internado com uma doença no coração, e aí nós oramos muito para a cura dele, e ele foi curado, e quando ele voltou para casa, os vizinhos falavam assim, nossa, mas a gente sentiu até saudade do assovio que você fazia sempre na mesma hora, por volta de 6 e pouca. Ele sempre assoviava e o filho sabia. O interessante é que o versículo 8 mostra que eles ouviram a aproximação de Deus. Mas só no versículo 9 que mostra que Deus chamou. Então, o que nós temos aqui? A reação de medo que eles tiveram foi gigantesca. E aí então, o que aconteceu? Ao misturar a culpa e o arrependimento, fizeram com que eles se escondessem. Deus estava se aproximando e talvez Deus deveria estar chegando como Ele sempre chegou. E quando nós temos intimidade com alguém, a gente trata como? Se você é casado, você trata o quê? Meu bem, meu amor, minha vida.
Obviamente você não chama pelo nome quando você tem uma intimidade muito grande. Os meus amigos de muito tempo, eu tenho um apelido, eles me chamam de Fio. E uma vez eu fui pregar na igreja lá, fazer semana jovem, e agora como é que a gente vai te chamar? Pastor Felipe, Pastor Fio ou Fio? Eu falei assim, pode continuar chamando de Fio, eu gosto. E isso é intimidade. Só que chega um momento em que Deus agora ele vira e fala assim, ó, Adão. E aí o negócio ficou sério. Não tem quando a sua esposa chama você pelo nome completo? Zeferino da Silva! E aí você fica assim. Quando a sua mãe te chama pelo nome, ainda mais se for completo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, aquela intimidade que estava começando, naquela hora, começou a ficar perdida. Porque agora a intimidade estava completamente obscurecida. Eles se distanciam, eles se escondem, eles vão para longe. Só que não tem como se esconder de Deus. Olha que ironia, que paradoxo. Impossível se esconder de Deus. Mas o primeiro sintoma do pecado é justamente esse, é se esconder de Deus. Deus queria se encontrar com eles. E você pode notar que toda vez que o homem acaba de pecar, Deus se aproxima. Foi assim com Caim. Foi assim com tantos outros que acabaram de pecar, Deus vai lá e se aproxima. Ele quer ter um encontro, mas aí agora eles se escondem. E é o primeiro sinônimo de pecado, se esconder. Então, as consequências dos efeitos do pecado era mais aguçado que o senso de pecado em si. Eles agora estavam completamente tristes. Escuta uma coisa, não se engana não, o diabo ele mata você, ele mata, pode talvez não matar fisicamente, mas pode matar espiritualmente. Quando eu estava trabalhando como obreiro em Aguaí, numa cidade de interior de São Paulo, 70 km de Engenheiro Coelho, um dia eu estava vindo de um estudo bíblico, aí então, eu estava andando na rua, e eu senti um cheiro de carne podre. E toda vez que eu sinto um cheiro de carne podre, me vem um sentimento muito ruim. Não se engane, o diabo, ele mata você. Ele mata. E ele nunca vem como ele é de fato. Mas ele mata. Ele mata. Enquanto isso, o cheiro de podre ainda continuava no meu nariz. Constantemente. E aí, um sentimento muito grande de tristeza se apossava dentro de mim enquanto aquele cheiro de podre vinha. Deus, ele chama o homem pelo nome. Quando a gente é chamado pelo nome, a gente vê que o negócio está ficando sério. Mas entenda que quando alguém chama você pelo nome é porque quer resolver algum problema. E Deus queria resolver o problema do pecado de Adão e Eva. Por isso chamou Adão, Eva, vem cá, cadê vocês? Então eles agora aparecem completamente envergonhados, porque eles sabiam que tinham feito a pior besteira da vida. E por que eles pecaram? Se Deus havia dito. Sabe por quê? Porque Deus lhe deu o livre-arbítrio. E Ele dá para mim e para você também. Nós podemos hoje sair daqui repleto, completo, cheio do Espírito Santo, mas podemos sair daqui vazios, ocos, sem nada dentro. Sabe por quê? Porque Deus dá liberdade para você escolher o que você quiser. E você pode sair daqui aproveitando tudo que Deus tem para você, mas você pode sair daqui completamente vazio. Adão e Eva agora, Deus chama eles. Deus chamou, e agora eles se escondem. E a resposta foi uma desculpa. Enquanto isso, o meu nariz estava com cheiro de podre. E um sentimento ruim ainda estava dentro de mim. E não se engane, o diabo ele mata você. Pode não matar fisicamente, mas pode matar espiritualmente.
E lá no Éden, quando tudo estava parecido perdido, Deus aparece, queria resolver o problema, e agora ele dá uma resposta. Foi a mulher que você me deu, ali ó, olha lá, culpa a Deus. A que ponto o caráter de Adão havia mudado em curto intervalo de tempo, desde que entrou no caminho da desobediência? Foi um período muito pequeno para o caráter dele mudar, a ponto de ele começar a culpar, a ponto de ele falar: a culpa é sua, Senhor. Entenda que logo em seguida ele peca e vem a insensibilidade. E como que é declarada essa insensibilidade? Adão, que havia amado tanto a sua esposa, ao ponto de comer do fruto, agora falou com fria e insensível antipatia sobre ela. Foi essa mulher que tu me deu. E o pecado, ele faz isso. Se você trata mal alguém, é sinônimo de pecado. Porque o fruto do Espírito não é esse. Nunca ouse levantar a voz para sua esposa. Você compreende? Adão agora, que tinha demonstrado tudo de caráter degradado, Deus ainda tem a misericórdia. Enquanto isso, o meu nariz ainda está com cheiro de podre. E um sentimento muito ruim ainda está dentro do meu coração. E não se engane, o diabo, ele mata você. Pode não matar fisicamente, mas pode matar espiritualmente. E agora Deus chega, se aproxima de Adão e Eva, e começa a indagar: vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Chamou Adão, Eva e a serpente. E curioso que para cada um declara duas coisas, dois castigos. Primeiro chega para Adão e fala: Adão, do teu próprio suor você vai tirar o seu sustento. Ou seja, ele que não sentia cansaço nenhum, agora ele ia saber o que era cansaço. Ele ia saber o que era uma jornada de trabalho inteira. Chegar em casa moído. Cansaço. E a outra coisa foi psicológica. Ele olhou para Adão e falou assim: olha, maldita é a terra por sua causa. Os últimos dias de Adão foram de quase uma depressão, ou talvez isso, porque ele viu a degradação do povo antediluviano, e ele sentia na pele que a culpa foi dele. Mas veja, para Eva, falou também duas coisas. O seu desejo será para o teu marido, ele te dominará, ou ele te governará. E a outra coisa foi: multiplicarei as dores do teu parto. Duas coisas. Para a serpente, também duas coisas. Você vai comer pó pelo restante da sua vida. E outra coisa, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher. Sabe o que significa essa inimizade? Essa inimizade é a graça. A graça de Deus ali agora estava sendo colocada no Éden. Note que essa inimizade, obviamente, foi algo muito simbólico. Não era que a mulher ia ter inimizade com uma cobra, não, porque mulher em profecia é igreja e a serpente é o diabo. Então, Deus estava colocando uma inimizade porque todo aquele que clamasse o nome de Deus e aceitasse Jesus em seu coração, iria rejeitar qualquer coisa que viesse do mundo, do pecado e do diabo. Então existiria ali uma graça para ser colocada no homem. Enquanto isso, o meu nariz está com cheiro de podre.
e um sentimento muito ruim ainda está no meu coração. E não se engane, o diabo ele mata você. Pode não matar fisicamente, mas ele mata espiritualmente. E agora, o que nós temos aqui? Nós temos Deus pegando os três e pronunciando os seus castigos. Mas não tem Deus dizendo, olha, agora vocês se virem a partir daqui. Não. Quando ele coloca essa inimizade, a graça agora entra. E aí, quando nós abrimos de novo no capítulo 3, no versículo 17, nós vemos assim: e Adão disse, visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Pronto. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de alguém que tinha se desligado de Deus. Você tem recebido o conselho de ímpios? Você tem, com seus problemas, em vez de ir procurar alguém que é espiritual, que vai te dar conselhos bíblicos, você tem ido buscar pessoas que não têm nada a ver. Ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de alguém que havia pecado. E então, o que nós temos? Mesmo que você ouça a voz de pessoas que não tem nada para acrescentar na vida espiritual sua, mesmo assim Deus vai se aproximar de você, porque Ele te ama e Ele tem misericórdia de você. Agora, olha o que diz o versículo 21. Versículo 21 diz, e o Senhor fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher, para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Todos os teólogos finalizam esse assunto dizendo que este animal que morreu lá foi um cordeiro, que seria o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já era símbolo. E agora, com peles de cordeiro, eles são expulsos do Éden. Eles cobrem aquele pecado dele com a roupa de Cristo. E é essa a temática. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores desgraçados. Nós pecamos porque nossa carne grita pelo pecado. É por esse motivo que Paulo diz, eu sou vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, mas eu sou vendido à escravidão do pecado. Eu não faço o que prefiro, eu só faço o que detesto. Em outro momento vai falar, não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E você vai encontrar várias citações dizendo da desgraça que o pecado fez com o ser humano. E é desse jeito que funciona. Nós, se for deixar pela gente mesmo, nós não vamos fazer nada para Deus. É por isso que lá em Gálatas 5,17 diz, a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, para que porventura não façais o que é o vosso querer. Só que nós temos um Deus que se encontra com a gente, mesmo que a gente peque, mesmo que aconteça um monte de coisa ruim, mesmo que você olhe para dentro de si e veja a imundícia do seu pecado, mesmo que você olhe para dentro de si e fale assim, rapaz, mas que coisa difícil. Entenda que quando você olha para dentro de si e se enxerga como o pior pecador da face da terra, é a glória de Deus se aproximando de você. Porque quando nós estamos próximo da luz, conseguimos enxergar até uma poeira que está nas nossas unhas. Porque a luz mostra quem verdadeiramente nós somos. Se não tiver luz, não tem como. Vai lá saber como que estava a conversa entre Adão e Eva antes de Deus chegar. Nossa, que legal, estão vendo um negócio aqui, rapaz, olha isso e tal. Olha como é que minha mente mudou. E aí quando Deus aproxima, Deus chega para fazer um encontro com eles, que sempre faziam na virada do dia. Agora eles veem que a glória de Deus revela quem realmente eles são. E agora o que Deus faz? Eles começam a ver a nudez. E a nudez na Bíblia significa pecado. Nudez na Bíblia é pecado. E agora eles começam a ver que estavam completamente nus. Ouvem a voz de Deus e se escondem.
o que era para ser ao contrário. Quando a gente se sente o pior miserável pecador da face da terra, eu preciso chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou assim, eu sou assado, porque Ele quer se encontrar com você. Ele está muito mais próximo daquele pecador arrependido do que aquele religioso que acha que é o bonzão. Isso é bíblico. Quando você sente o pior pecador, Deus gosta porque Ele tem uma queda por pecadores. Ele ama aquele que se arrepende. Deus olha aqui e fica naquela expectativa: será que esse meu filho vai aceitar? Enquanto isso, meu nariz está com cheiro de podre. Enquanto isso, o meu nariz está com cheiro de podre, um sentimento ruim está dentro do meu coração. E não se engane, o diabo ele mata você. Pode não matar fisicamente, mas pode matar espiritualmente. E quando nós chegamos ao encontro com Deus, nós vimos que Ele mesmo coloca em você uma roupa diferente. E por que tem que ser essa roupa que simboliza o sacrifício de Cristo? Porque você é um miserável pecador. E você tenta agora imaginar Deus olhando aqui para a terra e vendo as pessoas completamente cheias de pecado, suja pelo pecado. E aí vem Jesus, pega a sua roupa e cobre você. Ele pega a roupa dele, como diz o Apocalipse, e cobre você, mesmo que dentro tenha um miserável pecador, mas que buscou arrependimento. Ele agora cobre cada um de nós. E quando ele cobre, Deus olha e fala assim: se parece com Jesus porque está com a roupa dele. É isso que Deus quer nesse encontro. Ele não abandonou Adão e Eva. Ele não largou Adão e Eva de lado. Ele simplesmente pegou a roupa e cobriu. E falou assim: olha, esse animal que está morrendo simboliza que eu vou enviar o meu filho para morrer por vocês. Tem solução. Tem solução. É isso que eu quero entender quando eu chegar lá no céu, porque eu vou olhar para ele e falar assim: mas como que o Senhor me salvou? Como que o Senhor teve misericórdia de mim? E ele vai falar do amor dele de fato, do quanto ele ama. Deus é o único que consegue ver algo de bom naquilo que é tudo ruim. E às vezes você pode olhar um filho afastado e você pensa: está ruim. Deus é o único que consegue ver algo de bom naquilo que é tudo ruim. Quando você olha para o casamento, você pensa: está ruim. Deus é o único que consegue ver algo de bom naquilo que é tudo ruim. Quando você olha para o seu emprego, está tudo ruim. Deus é o único que consegue ver algo de bom naquilo que é tudo ruim. E enquanto isso, o meu nariz está impregnado com um cheiro de podre. E um sentimento ruim vem dentro do meu coração. E não se engane, o diabo ele mata você. Pode não matar fisicamente, mas mata espiritualmente. Jesus quer ter um encontro com você. Eu nasci na igreja adventista. Sou carioca, mas os meus pais são maranhenses. A minha família é tradicional adventista. Vem desde bisavô. Eu vou ser o primeiro pastor da família. Minha mãe fica completamente feliz quando vê que as coisas vão dando certo para a minha vida. E você pensa que é fácil? Não é. Não é fácil. Só que aquele que me chamou prometeu que ia estar comigo. É por isso que eu vou para onde Ele quiser. Sabe por quê? Porque minha vida não é mais minha. Eu tomei uma decisão de que Jesus seria o centro do meu ser. Que nada nessa vida iria interferir o meu encontro com Deus mais. Nós éramos em 4 irmãos. Eu tive um irmão
Márcio Guilherme trabalhava como auxiliar contábil em uma empresa. Ganhava bem. Pelo menos a gente achava que ganhava bem. Mas ele gostava de ter amizade com aquelas pessoas que não eram boas. Quando menos nos damos conta. O nosso irmão, ele tinha comprado uma casa na favela, na Baixada Fluminense, onde nós moramos. No pico do morro. E nessa favela tinha movimento do tráfico. Quando nos demos conta, o meu irmão já estava com amizade com aquelas pessoas. Amizade. Andava para cá, para lá. Os bandidos vieram para mim. Eu tinha 16 anos de idade. Eles estavam fazendo um churrasco, alguma coisa. Eu passei, eles pararam. Ô, rapaz, a gente está precisando de cria do morro. O que é cria do morro no Rio de Janeiro? Aquela pessoa que nasceu na favela ou que mora na favela, que tem família na favela ali. E eu falei, eu não vou, porque eu sou desbravador. Não, isso eu não quero. Mas meu irmão foi fraco. Tinha 21 anos de idade. E ele estava mais envolvido do que a gente pensava. Até que ele chegou um dia em casa do trabalho. Trocou de roupa. Olhou para mim e falou assim, Felipe, escuta uma coisa. Coração de bandido fica na sola do pé. E bateu assim, ó. E saiu. Eu não sabia. Mas naquele dia, que era 25 de novembro de 2002, eu estava vendo meu irmão pela última vez. A gente era muito amigo. Como meu pai abandonou a nossa família quando a gente era criança, eu era criança, aquele meu irmão se tornou um pai para mim. E quando eu acordo de manhã, eu vejo que o Márcio não estava lá, eu fiquei pensando, cadê? Não está aqui mais. E eu fui lá para minha irmã, cheguei lá na minha irmã e falei assim, Lídia, o Márcio não voltou para casa. E ele então já começa a chorar e fala, Felipe, logo ontem que eu ouvi um monte de tiro aqui atrás. E a gente já começa a ficar desesperado, e começa a procurar aqui, procurar lá, e começa a procurar, e nada de encontrar. Nós só sabemos que ele estava em um bar, um pouco distante da nossa casa. Fomos buscar a minha mãe que trabalhava em casa de família. Trouxemos e falamos, mãe, Márcio não voltou, a gente está preocupado, a gente acha que aconteceu alguma coisa ruim. Minha mãe já chorando muito. Alugamos lá um carreto, um caminhão. Colocamos tudo que cabia nesse caminhão. Muita coisa ficou para trás. Ficamos com medo dos bandidos fazerem alguma coisa com a nossa família. Descemos a favela, descemos o morro e fomos para a casa da minha avó. Depois de uma semana, o telefone toca. Eu atendo. Oi, Felipe, olha, nós achamos o corpo do seu irmão. Ele estava com a bermuda cinza, aqui dentro era azul? Então, nós achamos. Está aqui atrás da casa de fulano de tal. Os bandidos enterraram o corpo dele, mas teve uma chuva tão grande que tirou um pouco da terra e dá para ver a parte da perna dele. Isso era de noite. Nós chegamos para o bombeiro e falamos assim, olha só, achamos o corpo do meu irmão. Temos que ir lá buscar. E o bombeiro falou assim, não, está muito escuro. Vamos de manhã bem cedinho buscar o corpo do seu irmão. 7 da manhã nós chegamos lá. Sabe o que nós encontramos? Um buraco. Saco de lixo ao redor do buraco. Parte do couro cabeludo. E o osso do pé, que ele tinha batido pela última vez. E em volta disso tudo,
cheiro de carne podre. É a última lembrança que eu tenho do meu irmão. E por isso que toda vez que eu sinto cheiro de carne podre, eu lembro do meu irmão. Não se engane, o diabo ele mata você. Pode até não matar fisicamente, mas pode matar espiritualmente. O diabo ele vem para quê? Ele vem para isso: matar, roubar, destruir. Ele quer tirar o foco de você com Deus. Quando Adão e Eva comem do fruto, a morte estava declarada naquela noite, naquele dia, sei lá quando é que era, e Deus estava lá agora, tentando se aproximar deles. Sabe por quê? Ele queria ter um encontro com aquele que estava morto. Ele queria ter um encontro com aqueles dois que haviam acabado de morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. Talvez você não morra fisicamente, eu desejo que não, obviamente. O meu irmão morreu fisicamente. Mas o desejo dele, de Satanás, é fazer você morrer espiritualmente. Só que no encontro com Deus, não tem isso. No encontro com Deus, Ele quer falar para você o seguinte: tem jeito para a sua vida. Talvez você chegou aqui com um monte de problemas. Talvez você chegou aqui pensando: rapaz, o que vai ser da minha vida? Olha só como está de cabeça para baixo. Escuta, Deus tem uma solução para a sua vida. Talvez você pode entrar nessa igreja achando assim: se Deus voltasse hoje, se Jesus voltasse hoje, eu não estaria salvo. Sabe por que você está aqui? Você não está aqui por sua vontade, não. Você está aqui porque o Espírito Santo te impeliu, porque Ele coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se nós fazemos alguma coisa para Deus, que nos direciona a Deus, é porque Deus está fazendo de tudo por você. Se eu oro a Deus, é porque o Espírito Santo tocou meu coração para orar. Se eu canto, se eu coloco alguma coisa para mim, na minha vida espiritual, se eu leio a Bíblia, é porque o Espírito Santo ainda agiu em mim. Se eu sair da minha casa para estar aqui, é porque o Espírito Santo ainda está agindo em mim. O Espírito Santo não se afastou de você, mas ele está te dando mais um recado: que o diabo não está aqui para brincadeira. E naquele dia em que Adão e Eva se encontraram com Deus, eles não estavam bem. Eles haviam acabado de desobedecer a ordem de Deus. A morte deles estava decretada. E Jesus aparece para mudar. O nosso pecado decreta a nossa morte. Não se engane com o diabo. Ele quer matar você. Só que Jesus não vai deixar. Jesus, Ele vai segurar você com um abraço forte dele e vai te salvar. Não existe nenhuma mente tão obscura em que não possa brilhar. Não existe uma relação tão tensa que Deus não pode trazer a compreensão e a reconciliação. Não existe uma profundidade tão funda em que Deus não possa te encontrar. Não existe uma pessoa tão doente em que Deus não possa curar. Não existe nada nessa vida em que Deus não possa fazer. Se você veio para cá com algum problema, creia somente e se encontre com Deus. Fale com Ele. Chegue perto dEle.
e fale: Senhor, quer saber de uma coisa? Agora eu sou seu. Eu aceito essa roupa para justificar o meu pecado. E eu preciso disso, ser justificado pelo pecado que eu tenho. E Deus pode fazer isso. Você pode sair daqui cheio do Espírito, mas pode sair daqui oco. A decisão sempre vai ser sua. Nós vamos ter mais um louvor. Enquanto o louvor vai tocando, eu quero fazer um apelo para você. Que você se levante onde você está e se encontre com o nosso Jesus Cristo. Onde andei e o que fiz para revelar Jesus, o que fiz enquanto o mal matava meu Senhor, o que senti só em saber o quanto Cristo sofria. E quantos pregos eu preguei nas mãos do Salvador. Desculpas eu busquei para que tudo fosse justo. E muito tempo andei justificando meu cair. Mas como ignorar alguém que sempre insistia em me amar, me proteger, me perdoar? Alguém que me olhava e chorava mais que eu, por saber que era somente se entregar, se atirar sem medo, pois a sua mão é um suporte, seu poder é a força que me faz andar. E eu não pude resistir a esse alguém que se ofereceu sem amor, sem restrição. E graças só a Ele encontrei um bom abrigo. Achei o meu caminho e segui seu coração. Obrigada, meu amigo, por tornar-me o que sou hoje. Obrigada, pois as trevas já não têm lugar em mim. Me abraça, me dá paz, para que eu percorra o meu caminho. Sorria para mim, pois só assim irei vencer. Te amo. Amém. No encontro com Deus é impossível
o homem sair perdendo na sua batalha. Talvez você até hoje pode estar colecionando decepções, derrotas e problemas que aparentemente são insolúveis. Mas, assim como com Adão e Eva naquele encontro redentivo, Deus fala para você essa noite: não se preocupe, meu filho, eu tenho um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Santo, santo, santo e poderoso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor não nos abandonou à sorte deste mundo, na jurisdição de Satanás. Muito pelo contrário, o Senhor colocou uma inimizade, a tua graça, para salvar a gente. E nós somos gratos, porque mesmo desobedecendo a Ti, o Seu amor foi declarado para todo o universo, e nós somos frutos desse amor. Nós só temos a Te agradecer. Como pastor, não que oração de pastor seja mais especial do que qualquer outra, mas é de pastor que ama as suas ovelhas. O amor que eu tenho pelas ovelhas, hoje eu te peço, coloque, Pai, sua mão poderosa sobre cada vida aqui. Só o Senhor sabe o que cada um tem passado. Portanto, nos despedimos com a certeza de que o Senhor cuidará de nós. Está em Tuas mãos a nossa vida. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Pelo nome santo de Jesus. Amém, Senhor.